doutrina que tem a caridade como bússola. Uma filosofia que propõe a lei de causa e efeito como explicação para os males humanos. Uma ciência iluminada pela fé. Estamos falando do Espiritismo. Começa agora o programa Transição, a visão espírita para o novo tempo. Hoje temos a alegria de receber mais uma vez o nosso companheiro José Reis Chaves, que vem lá de Belo Horizonte. O Chaves estudou para padre redentorista, é colunista do jornal O Tempo, lá de BH, né, Chaves? Bem-vindo. É um prazer estar aqui com vocês do Transição, Coelho. E nós vamos fazer uma abordagem aqui sobre o Jesus, de um modo geral, e focalizando principalmente o Jesus histórico e o Jesus das doutrinas cristãs. Muito bom. Que hoje estão divididas em várias partes, em várias igrejas, em várias teologias. Então, eu queria que você começasse falando, Chaves, Jesus é um líder para todos os povos ou apenas para os cristãos mesmo? Jesus hoje, e principalmente com a comunicação que há, a mídia, o Jesus hoje é conhecido em todo o mundo e é, sem dúvida, a maior autoridade, a maior liderança em religião no mundo. Todos nós respeitamos Buda, Krishna, Zoroastro, mas a universalidade de Jesus é muito maior. Basta dizer que ele mudou a história, o calendário nosso, ele tem antes e depois de Cristo. E o calendário nosso, o calendário cristão, é sem dúvida o maior. Agora, o Jesus histórico é aquele Jesus que é aceito por todos. Não há polêmica entre as religiões e até entre os ateus. Todos reconhecem hoje que Jesus de fato existiu, é esse personagem mais importante da história e ele então é aceito por todos. Já no início lá do cristianismo, nas primeiras gerações cristãs, houve historiadores que escreveram sobre Jesus, historiadores não cristãos, porque nós temos referências dos evangelhos que são de cristãos e que aceitavam Jesus em todo sentido. Agora, houve alguns querendo falar que Jesus era um mito. E isso, na antiga União Soviética, com o materialismo que eles pregavam, eles tentaram dar ênfase a essa questão, que Jesus é um mito, é uma coisa que não existiu na realidade. E nós temos historiadores, então, não cristãos, já naquela época do cristianismo primitivo, que falaram sobre Jesus, provando que ele existiu. Por exemplo, Plínio o Moço, que foi um grande historiador romano, ele fala em Jesus. Temos o Tácito, que foi outro grande historiador, também não cristão, e que fala em Jesus. Temos o Flávio Joséfo, também que fala em Jesus. O Suetônio, outro grande historiador romano, também fala em Jesus. Então, quer dizer, a existência do Jesus histórico é uma realidade que ninguém contesta hoje. Agora, o Jesus das doutrinas, poderíamos dizer o Jesus da fé, aí ele é dividido em várias facetas.
temos as várias agremiações cristãs, e aqui eu aproveito para dizer que no que eu vou falar, eu não quero denegrir nenhuma igreja, nenhuma. Eu vou falar mais na Igreja Católica, porque naquele tempo só ela existia. Não havia ainda a Igreja Ortodoxa Oriental, presente ali na Grécia, na Rússia, ali no Oriente Médio, de um modo geral, a Igreja Católica Ortodoxa Oriental, que se separou de Roma em 1054. Então, durante esses 1000 anos, a igreja era a única igreja cristã, a Igreja Católica. Então, a formação da teologia católica, ela envolve a história da igreja, propriamente dita, e envolve um pouco também as outras religiões, inclusive essa, ortodoxa oriental, a partir de 1054, e a partir do século XVI, lá por volta de 1500, com Lutero, que criou o protestantismo, e que hoje está dividido em cerca de 10.000 igrejas. Eu me refiro a igrejas correntes doutrinárias, como, por exemplo, a Assembleia de Deus, a luterana, a anglicana, a metodista, a batista. Temos 10.000 hoje instituições. E aqui eu faço também uma observação. As igrejas protestantes propriamente ditas, elas são aquelas mais antigas, luterana, anglicana, a metodista. Agora, essas igrejas mais novas, que todo dia tem uma nova por aí, que surge, aí é que são as evangélicas, são chamadas de evangélicas, e não bem de protestantes. E essas é que são muitas hoje, e que são, assim, limitadas. São grupos isolados que não têm, assim, vamos dizer, um destaque como igreja. Mas elas existem, então hoje aos milhares, cerca de 10.000. E eu justifiquei, porque eu vou falar mais na Igreja Católica, sem querer prejudicá-la, denegri-la, nada disso, apenas são fatos da história. E a Igreja, no ano de 325, no Concílio de Nicéia, ela decretou que Jesus é também Deus. É Deus, e o argumento era que Jesus Cristo é da mesma substância do Pai, e que nós não. Nós somos filhos de Deus também. Agora, Jesus é um filho especial, e nós espíritas aceitamos muito que Jesus Cristo é um filho especial de Deus, mas não que seja Deus também. E isso a igreja decretou, que ele é Deus também, o que complica um pouco, porque essa doutrina ela não é monoteísta, de um Deus único, e envolve, então, pelo menos complica o cristianismo com relação ao politeísmo, que acredita em muitos deuses. Mas, então, o Concílio de Nicéia, de 325, decretou que Jesus é Deus também, igual ao Pai, todo-poderoso, e nós temos exemplos de que não é. Por exemplo, perguntaram a Jesus quando seria o final dos tempos, ele disse: nem os anjos, nem eu sabemos, mas somente o Pai o sabe. Então Jesus se limitou. E ele disse, por exemplo, uma frase muito comum para todos nós cristãos, ele fala: meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Jesus orava para Deus, na Bíblia temos muitas partes mostrando isso, mas nós nunca temos Deus Pai orando para Jesus Cristo. E nem também para o Espírito Santo, que respeitamos muito dentro do conceito que existe dentro das igrejas cristãs,
mas que é polêmico, aí é um assunto polêmico, dos mais polêmicos, a questão da Santíssima Trindade. É polêmica também, que não é bíblica, e a própria igreja diz isso hoje. A Santíssima Trindade, ela não é bíblica. Ela aparece na Bíblia, mas ela foi acrescentada. Eu vou dar um exemplo. Aquela conhecida frase está em São Mateus 28, capítulo 28, em que Jesus diz: ide e pregai o evangelho a todos os povos, a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A primeira parte, ide e batizai, ou melhor, ide e ensinai o evangelho para todos os povos, para todas as nações. Isso está nos originais evangélicos, de São Mateus 28. Mas aquela parte que fala batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não consta dos documentos originais. Eles aparecem, como sabemos disso? Eles aparecem em autores, como por exemplo Orígenes. Esses autores citam essa parte, mas não tem essa parte batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que aparece na Bíblia só mais tarde. Foi acrescentada essa parte, que exatamente quando criaram, instituíram a Santíssima Trindade, que começou no Concílio de Nicéia 325, decretando a divindade de Jesus, e continuou progredindo até o ano de 381, quando oficialmente foi decretado o Espírito Santo como terceira pessoa da Trindade. E daí em diante eles começaram a mexer na Bíblia, adaptando-a a essas novas doutrinas que surgiram, que, repito, nós espíritas respeitamos muito. Apenas estamos apresentando aqui um resumo dessas doutrinas que fazem parte da história do cristianismo. Agora, falei no Concílio de 381 de Constantinopla, que criou, instituiu o Espírito Santo, que na Bíblia é uma coleção, é como se fosse um substantivo coletivo de todos os espíritos. Temos, por exemplo, no livro de Daniel, no capítulo 13 de Daniel, capítulo 13 da Bíblia Católica, porque a Bíblia protestante, ela só vai até o capítulo 12 do livro de Daniel. E a Bíblia da Igreja Católica vai até o capítulo 14. Então, no capítulo 13 da Bíblia Católica, versículo 45, nós lemos lá uma frase bem conhecida: eu farei levantar-se entre vós um homem de um Espírito Santo chamado Daniel. Então, o Espírito Santo na Bíblia, no Velho Testamento, no caso, porque antes não existia o Novo ainda, o Novo é a partir de Jesus para cá. Então, no Velho Testamento, o Espírito Santo existe, mas como sendo um espírito humano. Então, todos nós somos espíritos humanos. E Paulo tem uma frase, já no Novo Testamento, em que ele diz que nós somos templos de um Espírito Santo, mas que as traduções trazem do Espírito Santo como se fosse apenas aquele da Trindade. Mas pela Bíblia, todos nós formamos o Espírito Santo. Porque o Kardec fala que o Espírito Santo é o conjunto dos espíritos iluminados. Mas, não querendo transgredir Kardec, todos nós em estado potencial somos espíritos santos. Aí, então, confirmando novamente o que Paulo fala, somos templos de um Espírito Santo. Mas não somos ainda, vamos dizer, santos, como Kardec fala. Mas vamos ser no futuro, porque o nosso destino é um dia sermos também angélicos, espíritos iluminados. E para isso existe a reencarnação, que nos dá a oportunidade de nós irmos evoluindo
crescendo e nos tornando cada vez, de fato, mais semelhantes a Deus. Porque somos semelhantes a Deus, fomos criados à imagem e semelhança de Deus em espíritos, que um dia vão ser semelhantes a Deus em perfeição, mas por enquanto não. Isso vai acontecendo de acordo com a evolução, de acordo com o decorrer dos séculos. Para isso existe, repito, a reencarnação e a imortalidade dos espíritos que somos. Chaves, os nossos agradecimentos a você. A gente espera contar com você outras vezes, em outras oportunidades, para trazer mais esclarecimentos a nós daqui e aos nossos amigos de casa.